Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? No programa de hoje a gente vai conversar um pouco sobre saúde emocional. Nós estamos vivendo um tempo desafiador, como sociedade. Estamos já há mais de 2 meses e meio de quarentena e eu quero conversar hoje com um amigo, um irmão de caminhada, o nosso presbítero Ted, que, para apresentar ele para vocês, é psicólogo clínico, especializado em saúde mental e atenção psicossocial pela Faculdade Estácio daqui de Recife e também é especializado em governamental pela FCAP da UPE. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre saúde emocional e eu quero dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Ted. Muito bom, Tedão, ter você aqui com a gente, tá certo? Obrigado. E eu queria lançar a primeira pergunta para você, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse momento, que todo mundo tem vivido. Muita gente tem tido muita dificuldade, Ted, de lidar com esse isolamento social, certo? E para a gente poder entender um pouco sobre como é que a gente pode administrar esse tempo, queria saber um pouco de você, como é que a gente pode lidar com esse isolamento de forma equilibrada? Quais são os meios que a gente pode buscar para a gente poder viver esse tempo com o mínimo de impacto emocional possível? Tá bem. É um desafio muito grande para todo ser humano essa questão do isolamento. Até porque nós somos seres completamente sociáveis, Sociáveis porque nós aprendemos a ser humanos desde que nascemos com outros. Então o outro tem uma presença muito grande na construção de quem somos. E assim, mesmo uma pessoa que possa imaginar, eu sou muito tímido, eu gosto mais de ficar só, mesmo uma pessoa mais assim retraída, mais introspectiva, vamos dizer, ela sempre precisa do outro. A afirmação de quem ela é, o eco das percepções de si, ela precisa do outro para essa construção. Então, quando a gente fala de isolamento social, as pessoas sofrem porque, mesmo estando em casa, com parentes, com as pessoas mais próximas da vida dela, ela precisa transitar, ela precisa viver experiências sociáveis, ela precisa estar num ambiente em que tem alguém que ela não conhece, porque isso também ajuda na construção do eu. Ela precisa de alguém que vá interagir com ela, mesmo que ela não saiba o nome. Ela precisa de alguém que faça uma careta, que receba mal. Essa convivência, essa experiência de emoções, essa troca de emoções, ela é muito necessária para o ser humano. Então, assim, buscar uma saída para esse sentimento que toma cada um de nós hoje no isolamento, é uma forma de amenizar, na verdade, Porque o sentimento de impotência que nos toma, de limitação, ele chega a parecer até como um luto. A ideia do luto, aquela ideia de que eu não terei mais aquela pessoa ou aquelas pessoas próximas a mim na minha convivência, ela, de certa forma, ela é meio simulada aí nesse isolamento. Mas existem alguns mecanismos que a gente pode, vamos dizer assim, adotar na nossa rotina, na nossa vida, para que minimize os efeitos e dê uma equilibração, um equilíbrio maior nesse sentimento ruim que nos toma. Eu separei aqui algumas dicas que são importantes, assim, para que quem conseguir montar isso na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia, vai ter um alívio. Algumas pessoas são mais ansiosas, outras menos ansiosas, mas é necessário que se estabeleça pelo menos algumas dessas dicas para que o sofrimento seja minimizado. Então, uma das dicas é o estabelecimento de rotinas. Costumamos dizer que a rotina é algo terrível. Quando a gente fala com alguém que está casando, a gente diz assim, olha, cuidado para que a rotina não tome conta da sua vida. Mas, na verdade, tudo na nossa vida envolve uma rotina. Nós, vamos dizer assim, transitamos no nosso contato do diário, nós acordamos, nós sabemos o que temos para fazer, nós temos atividades programadas, temos uma rotina.
Temos quem trabalha e precisa ir para o trabalho, tem o horário para pegar a condução ou o seu transporte ou chegar naquele lugar de trabalho. Então, é estabelecida uma rotina. Tem horário de almoço, tem horário para dormir, para estar cansado, mesmo que quebre um pouco, é necessário o estabelecimento de missões, atividades com propósito, mas que tem o seu devido espaço. Até porque, Ted, me permita só fazer um comentário, todo mundo tem um ritmo, né, que está acostumado, essa dinâmica de trabalho, de estudos, e de uma hora para outra esse freio dessa quarentena desorganiza as pessoas não só em suas atividades, mas emocionalmente também. Então, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com essa desaceleração, porque como a gente viveu de um tempo onde a produtividade, os resultados, de certa forma, pressionam muito a gente, você está em casa sem uma rotina estabelecida ou uma rotina nova estabelecida, porque você está parado com suas atividades, você começa a se sentir mal emocionalmente também, porque você se sente como se fosse um inútil às vezes, né? Isso mexe um pouco também, né, Ted? Então essa agenda estabelecida, eu acho que ela se torna importante até para a gente se sentir útil nesse tempo, né? Para a nossa própria consciência não achar que a gente está perdendo tempo na quarentena, né? Isso. Um fenômeno interessante, muita gente reclamando para mim sobre insônia. E aí, o que a gente fala sobre insônia? Bom, as pessoas estão sofrendo com a insônia porque elas estão acumulando muita energia e na hora de dormir, na hora de descansar, elas não estão cansadas. Então, aquela coisa de ter que se deslocar para o trabalho, de ter que desenvolver atividades muito programadas que a vida já apresentou para elas, deslocamentos às vezes extensos, né? Foi quebrado de certa forma. Então, aquela sensação de que eu vou poder dormir a hora que eu quiser, amanhã eu acordo, faço meu home office. O adolescente, por exemplo, tem trocado a noite pelo dia. Então, quando a gente estabelece uma rotina, olha, eu vou dormir no máximo até 23 horas. Ok. O que é que eu estou dizendo para o meu organismo? Eu vou para a cama de 23 horas e vou me acordar cedo. Eu quero me acordar de 6, 7 horas. Mas você não precisa, eu gosto de dormir, eu quero dormir um pouco mais. Quando eu me forço a essa rotina e eu acordo ainda com um pouco de sono, é importante ter essa reserva, inclusive, dizer, poxa, eu não dormi o suficiente. Mas isso me dá a sensação de que eu preciso dormir. Se a pessoa todos os dias tem essa possibilidade de dormir até a hora que ela bem entende, então hoje ela acorda de 7, amanhã acorda de 8, depois acorda de 9, de 10, mas na verdade não é que ela está dormindo mais, ela só está fazendo um transporte, uma transposição no horário biológico dela. Ela vai dormindo mais tarde e termina acordando mais tarde. Né? E aí acaba que ela acaba almoçando de 4 horas da tarde, jantando de 10 horas da noite, e todo o relógio biológico, porque nós temos quase que um reloginho mesmo biológico, mas o nosso cérebro ele funciona na liberação de nossos hormônios, aí coloque-se endorfina, dopamina, tudo funcionando numa programação. Existe sim uma programação. Então, até a regularidade do sono, quando é alterada, ela altera o humor, ela altera a fome, ela sai alterando todo o organismo. E deixa eu te perguntar, Ted, eu já sei que dormir pouco causa irritabilidade. E dormir muito? Também lentidão ou pode causar também uma irritabilidade? Né? Ela pode apresentar os mesmos sintomas do dormir pouco, né? Por quê? Porque o sono, ele tem uma medida para cada organismo. Então, a gente diz assim, olha, durma de 6 a 8 horas. Não é que você dormir de 6 a 8 horas saciou perfeitamente o seu organismo. É que cada organismo vai funcionar de uma maneira diferente, mas esse é um período em que o metabolismo, todo o metabolismo, ele vai sofrer uma alteração, né? E aí quando eu durmo de mais ou de menos, há uma alteração hormonal, inclusive. Então, dormir demais, né? Pessoas que, eu gosto de dormir, ok, mas o sono de reposição de energia, o sono que vai fazer a liberação a sensação de prazer, chegou num ponto em que daí para frente não é mais um sono de reposição, é agora um sono de comodismo. Você está dormindo, mas o seu organismo ele está consumindo. Então acaba que mesmo dormindo eu não tenho mais
vamos dizer assim, uma reposição hormonal, uma reposição de energia. Eu estou gastando energia dormindo. Interessante é que a gente fala muito sobre o horário de sono, mas é a qualidade do sono que faz toda a diferença. Por isso que pessoas dormem 6 horas e dormem bem, outras dormem 8 horas e dormem bem. E se a gente acaba padronizando num horário fixo, pode não dar certo para as pessoas. Tem gente que vai dormir 5 horas por dia, não é aconselhável, mas elas não vão se sentir tão mal. Conseguem administrar bem, né? Conseguem administrar bem. O ideal é que ela entre numa faixa ali que os estudos científicos mostram que é um horário razoável para a reposição do sono. Então, dormir demais vai fazer mal, sim. Vai causar irritabilidade, vai causar, vamos dizer assim, uma confusão mental. Então, essa é a primeira dica. Certo, maravilha. Uma segunda dica, né, é aproveitar a quarentena para aprender. É mais que provado que o cérebro em atividade, ele libera prazer, né? Então, uma pessoa que nesse período de quarentena, vamos dizer, perdeu o emprego, ela precisa de um estímulo para que ela sinta propósito. Ela precisa desenvolver atividades que estimulem a criatividade dela e que seja um desafio. Nosso cérebro trabalha muito com desafios. Por isso que pessoas, durante a quarentena, estão desenvolvendo alguns vícios com joguinhos. Porque o jogo nada mais é que um desafio. Então, ele pega um jogo eletrônico aqui, ele fica manuseando e aquilo é um desafio. Só que é um desafio que ele não termina num aprendizado. Ele apenas facilita uma habilidade mecânica. Apertar uma tecla, fazer alguma coisa. E uma dica é aproveitar esse tempo para aprender algo. Alguém pode dizer, mas eu perdi o meu emprego. Então, nesse período, você pode se lançar a uma leitura de um material que aprofunde mais o seu conhecimento para que quando o mercado estiver, vamos dizer assim, reabilitando, você possa ser reinserido no mercado de trabalho. Ou, talvez, desenvolver habilidades que você gostaria de ter desenvolvido e não tinha tempo. Aprender um outro idioma, desafios realmente para a mente. Conheço gente que reclamava porque gostaria de estudar italiano, mas nunca nunca tinha tempo. Agora tem tempo, aí quando eu pergunto, e aí, tá estudando italiano? Não tô, porque... Mas tá fazendo o quê? Não, é assim, fica, na verdade, se sabotando. E é interessante, né, Ted? Porque muita gente tinha uma certa resistência a essa metodologia de ensino EAD. Né? E a gente está vendo assim que é uma tendência que vai se tornar cada vez mais presente, e eu acredito que esse momento agora é uma grande oportunidade que a gente tem de, talvez sem a pressão, mas com esse tempo que a gente tem, sem a agitação que a vida da gente normal, vamos dizer assim, nos dá, imprime sobre nós, agora poder, inclusive, aprender coisas que são do nosso prazer, não necessariamente aquilo que eu preciso aprender por causa do meu trabalho. Mas talvez, por exemplo, tem gente que tem aprendido sobre cozinha, sobre pratos, tem algumas ideias. Eu sei que você gosta de fazer uns pratinhos ali. E isso ajuda a gente também a poder aliviar um pouco essa tensão do aprendizado que vem pela pressão do mercado de trabalho, a pressão acadêmica, mas também para a gente aprender coisas que vão nos fazer bem, que vão talvez desacelerar a nossa mente por causa dessas síndromes do pensamento acelerado, que por causa do trabalho, dessa rotina que a gente vive, e aprender algo que vai trazer prazer para a gente, né? Com certeza. Na psicanálise, eu sou psicólogo clínico de uma linha freudiana. Então, é sabido, e a gente fala muito sobre isso, e é Freud que vinha dizer às vezes para a gente, dizia o seguinte: o ser humano ele precisa de fontes de prazer. Ele não pode ter ele não pode se limitar apenas a ter prazer numa única fonte. Ele precisa ter fontes de prazer, porque elas servirão como um abastecimento, um leque de oportunidades. Então, por exemplo, eu gosto muito de fotografia. Estou aproveitando esse tempo mais em casa para estudar fotografia. Composição da foto, do cenário. Então,
está sendo prazeroso. Embora eu não possa praticar, porque talvez eu não teve a oportunidade de sair de casa para usar isso na rua, mas de vez em quando a gente pega ali uma parte técnica, uma parte técnica, estou aprendendo, a gente assiste um vídeo, alguém explicando sobre isso, sobre aquilo. Então é um momento para que a gente desenvolva o aprendizado. Às vezes é uma leitura, a gente gostaria de ler um livro sobre um assunto que, bom, você está com o tempo, o aprendizado, o estímulo ao aprendizado é um estímulo à criatividade e é um estímulo também a um exercício mental. Isso é saudável, isso mantém um certo equilíbrio na pessoa. Uma outra dica parece simplória, mas é muito importante. É que nós usamos uma expressão de isolamento social e, na verdade, o ideal seria a gente falar sobre isolamento de contato ou isolamento físico. Porque nós temos a oportunidade de nos comunicar com as pessoas mesmo à distância. E é como você falou, pastorzão, a gente tem a tecnologia onde a gente pode desenvolver, através de ferramentas de comunicação, reuniões de família, a gente pode fazer chamadas com pessoas com quem a gente não tinha tanto convívio por causa da distância. E às vezes a gente até usava aquela ferramenta, mas agora é bem melhor. Eu conheço alguns idosos que estão aprendendo a utilizar a videochamada e agora eu até brinco, porque as minhas filhas fazem assim: mas painho, o vovô agora faz direto videochamada, fale com ele. Ele está se sentindo só. Lembre-se que a idade dele está avançada e os amigos da época dele já estão partindo, já estão morrendo. Então, há um limite de convivência. Ele tem poucas pessoas do convívio dele. Então, compreender esse sofrimento do outro e poder participar dessa convivência é uma equilibração. Uma outra dica vinculada a essa é utilizar a tecnologia para aproximar-se das pessoas. Eu não tenho possibilidade de utilizar videochamada o tempo todo. Não tem problema, ligue, mande uma mensagem, grave um áudio, mande, para que aquela outra pessoa também não se sinta só. É tão bom quando a gente está em casa e recebe uma chamada e alguém diz assim: olha, eu pensei em você, estava lembrando de você, que bom, quando terminar tudo isso, vamos marcar um café. E interessante que sobre a tecnologia, a gente pode marcar até um café virtual, um café à distância. Recentemente eu tive uma experiência dessa com os amigos do trabalho. A gente marcou no meio da tarde um momento, aí todo mundo combinou, cada um foi lá, fez o seu café, e a gente reservou 15 minutinhos de bate-papo, todo mundo tomando um cafezinho, depois a gente bateu uma foto lá da tela, com as carinhas de todo mundo lá distribuído, e foi interessante isso. Pois é, alguns têm café Prime em casa, faça seu cafezinho Prime, o outro vai. Tem um nosso amigo Pastor Léo, que tem uma cafeteira lá daquelas bem, café né? luxo, né? Luxo. Eu passo bem quando vou lá na casa do Pastor Léo. Uma outra dica, a quinta dica, é evitar o excesso de informações. Existe hoje no mercado muita gente competindo por audiência e querendo, vamos dizer assim, acessos, mas às vezes são sites descompromissados com a verdade e lançam notícias, lançam qualquer coisa, né, para que alguém acesse. E hoje, nessa sensação que temos de estarmos, vamos dizer assim, restritos, limitados no acesso a outros espaços, nós temos a necessidade, como eu falei sobre socialização, de informações. Nós queremos mais informações. O problema é que quando essas informações chegam, são volumes muito intensos, eu procuro informações, mas às vezes nem aprofundo a informação. Eu tenho acesso a informação demais. Eu assisto TV, eu vou na internet, eu vejo YouTube, eu vejo Instagram, eu vejo as mensagens pelas outras redes sociais e muitas vezes é tanto de tudo que eu não consigo selecionar, eu não consigo montar uma rotina de informação, inclusive, para degustar informações que eu gostaria de selecionar. Então, hoje eu quero ler apenas sobre psicologia. Então, segunda-feira pela manhã, eu vou estudar psicologia. Na quarta-feira de tarde, é meu dia de assistir vídeos sobre fotografia. Então, quarta-feira de tarde. E é uma coisa interessante, né, Teddy? Porque eu vejo muita gente preocupada e concentrada nas informações que a mídia tem transmitido, mas infelizmente o que a gente está vivendo hoje é histórico, para a nossa geração é histórico. A gente não tem controle sobre isso. Claro que a gente precisa se informar, mas a exaustão, talvez a quantidade de informações difíceis que transitam nas redes sociais, na imprensa,
eu não consigo enxergar isso, o muito se informar como uma coisa boa nesse tempo. Quando eu digo muito se informar, pelos jornais, pelo que está acontecendo. Eu acho que, é como você bem colocou, eu acho que precisamos nos informar para que a gente possa administrar melhor nossa saúde, né, física, e eu estou falando nossa exposição, saber quais são os mecanismos de segurança que a gente tem que adotar para evitar uma contaminação com o coronavírus, mas eu acho que a gente pode transformar o acesso a essa informação exatamente a livros, a cursos, e eu acho que isso vai trazer algo bom para a gente, entendeu? Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem nesse tempo de buscar um conhecimento que vai trazer saúde para a gente. Inclusive, quando a gente fala sobre esse acesso exagerado de informações, a gente fala de uma intoxicação, né? É uma síndrome de excesso de informações. Isso já vem sendo estudado na Inglaterra, os males que esse excesso exagerado de informações está trazendo para as pessoas. Uma pessoa que o tempo inteiro está buscando informações sobre mortes, ela pode vir a desenvolver uma certa paranoia em relação a isso. Então, não é uma coisa saudável. O ideal é a gente selecionar, fazer filtros, selecionar sites que nós podemos ler sobre o assunto, talvez ler mais sobre aquele assunto, ou pelo menos materiais ou matérias que queremos aprender mais sobre ela. Uma sexta dica é uma dieta balanceada. E aí vem uma coisa interessante. Nesse período de contenção, de deslocamento, as pessoas com muito tempo em casa, elas têm se lançado a uma quebra nessa dieta. E vem todo aquele fator, ela não estabelece uma rotina, ela dorme tarde, ela acorda tarde, ela meio que perde o controle sobre os alimentos. E aí o tempo inteiro ou precisa comer doce, ou ela precisa fazer lanches, e esse erro sobre a dieta acaba virando uma fonte de prazer, assim como uma pessoa que utiliza-se de bebida ou de outra droga para saciar a angústia, fugir da realidade e encontrar um pouco de prazer. Funciona bem assim? Então, o alimento ele passa a ter um marco para essa pessoa, ela precisa estar mastigando. Existem pessoas que têm uma ansiedade muito concentrada na parte oral, e ela ou fala muito, ou ela fuma muito, ou ela come muito. Tem gente que diz, eu parei de fumar, estou comendo mais porque eu sinto o sabor. Na verdade, não é uma questão do sabor, é uma questão de ansiedade estar extrapolando na região oral, na região da boca, e ela precisa ocupar isso aqui. Então, são pessoas, às vezes, mais introvertidas e elas consomem. Então, se o cigarro não existe mais na minha vida, agora eu vou substituir por outra coisa. E aí vem a comida. Mas eu não sou fumante. Sim, mas você come muito, não por fome. Você está comendo sem disciplina porque você está saciando a sua angústia, a sua ansiedade através da região oral. Então, uma dieta balanceada. Eu vou comer hoje à noite, mas eu vou jantar o quê? Eu vou jantar isso aqui. Mas ainda deu aquela fomezinha. Olha, eu preciso ter fome para comer a próxima refeição, então eu tenho que me limitar. É uma rotina, é um contraponto. Eu preciso manter isso equilibrado. E isso vai causando a natural rotina do viver e o equilíbrio emocional na pessoa. É muito importante. O último ponto, inclusive porque a pessoa pode até desenvolver outros transtornos alimentares. E o último ponto é a prática de exercícios. Eu sei que muita gente não tem no seu dia a dia a prática de exercícios como uma meta para vamos dizer assim, o equilíbrio emocional. Mas é muito importante porque o exercício físico, além da produção de hormônios importantes, como já falei da endorfina, a serotonina, ele promove inclusive a não atrofia muscular. Não precisa, meus eu moro em apartamento, não precisa fazer grandes exercícios. Faça alongamentos, faça atividades de solo. Existem pessoas que não conseguem fazer yoga. Uma pessoa muito ansiosa, ela sofre muito, ela não consegue fazer yoga. É difícil para ela. Mas se ela não consegue fazer yoga, ela faz alguns exercícios ali. Para quem gosta, e é muito bom, dance em casa, bote uma música e dance, brinque. Aprenda a dançar. Faça dança de salão na sua sala, afaste os móveis ali para não derrubar e quebrar nada. E faça, chama a esposa, o maridão, aí faça e brinque. E o exercício é muito importante. Ele, além de promover essa baixa
na ansiedade, ele fortalece a musculatura, a respiração, é muito importante. O Brasil, pastor, ele foi considerado pela OMS em 2018 o país mais ansioso do mundo, porque cerca de 18 milhões de brasileiros estavam utilizando anti-ansiolíticos. Então, 9,3% da nossa população fazendo tratamento medicamentoso contra a ansiedade. Isso é muito difícil, a gente olhar o nosso povo sofrendo com ansiedade. E o combate à ansiedade ele vem através de atividades como essa. Exercício, equilibrar a alimentação, manter uma rotina estabelecida saudável. É bem isso. Essas são as dicas que eu tenho para trazer, né? Não sei se... Eu acho que é importante. Eu acho que muita gente tem realmente tido dificuldade de manter a sanidade, né? De manter esse equilíbrio emocional, porque muitas vezes elas estão em casa e acham que estar em casa, simplesmente estar em casa, vai nos livrar do coronavírus. Mas às vezes a gente até se livra de uma contaminação do coronavírus, mas aí incorre em uma série de outros problemas que lá na frente podem estourar, e uma série de problemas emocionais, de saúde emocional e enfim, trazer alguns problemas até para a própria família, não é, Ted? Exatamente. Então, Tedão, eu agradeço de verdade a sua participação. Eu acho que as pessoas estão realmente vivendo um tempo ímpar, é um tempo diferente, né? E esses conselhos servem exatamente para que as pessoas possam administrar melhor esse período de isolamento social e equilibrarem essa saúde emocional que é fundamental para que lá na frente isso não estoure em outros problemas. Então, eu agradeço a sua participação e a você que nos acompanhou hoje aqui no programa, que você possa se alimentar desses conselhos para que você tenha uma saúde emocional mais estabilizada, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo programa.